E aí, bora mergulhar numa das questões mais fascinantes da história antiga? Como é que os estudiosos conseguem, afinal, datar os eventos da vida de Jesus de Nazaré com alguma precisão? Então, vamos lá. O grande desafio aqui é que as nossas fontes primárias, os evangelhos, não são tipo biografias modernas nem diários com data e hora. São documentos teológicos. E aí fica a pergunta: como é que os historiadores montam uma linha do tempo a partir de textos que nem foram escritos para isso? É um trabalho de detetive de verdade. Ok, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, o primeiro passo é entender a natureza das nossas pistas, né? E as principais são os próprios evangelhos. Olha, o foco dos autores dos evangelhos era muito claro. Eles estavam bem mais preocupados com o significado teológico das coisas do que em registrar datas exatas. Só para ter uma ideia, pensa só. Quase um terço de tudo que eles escreveram é dedicado a uma única semana, a última semana da vida de Jesus. Isso já mostra qual era a prioridade, né? Era a mensagem, não a cronologia. Então, o pulo do gato é o seguinte: para criar uma linha do tempo, os historiadores usam um método quase investigativo. Eles vasculham os evangelhos atrás do que a gente chama de âncoras históricas, tipo menções a governantes, eventos ou lugares que a gente conhece de outras fontes. Depois, eles cruzam essas informações com documentos de fora, sabe? Registros romanos e judaicos da época, para ver onde as histórias batem. Beleza, então vamos botar esse método em prática, começando pelo começo. Claro, a primeira grande pista na nossa investigação é a data do nascimento de Jesus. E logo de cara, a gente já encontra um problemão. Os dois evangelhos que falam do nascimento dão referências de tempo que não batem. Mateus coloca o nascimento no reinado de Herodes o Grande. Já Lucas conecta o evento a um censo que aconteceu, uma década depois. E agora, como é que os historiadores resolvem essa? A solução, na verdade, vem quando a gente foca na âncora histórica mais forte que temos. A data da morte do rei Herodes é um evento histórico super bem estabelecido. Aconteceu em 4 a.C. Como Mateus fala com todas as letras que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o nascimento tem que ter acontecido antes dessa data. Por isso, a maioria dos estudiosos acaba concluindo que Lucas provavelmente se confundiu ali na hora de mencionar o censo. E é isso que nos dá a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Com base na morte de Herodes, o consenso dos especialistas coloca o nascimento de Jesus em algum momento ali entre os anos 6 e 4 a.C. Certo, vamos avançar no tempo e ver como a investigação continua. A próxima fase é descobrir quando o ministério público de Jesus começou. E aqui, o Evangelho de Lucas nos dá uma âncora romana, olha, fantástica. A gente sabe que o imperador Tibério começou a reinar em 14 depois de Cristo. Fazendo uma conta simples, o 15º ano do reinado dele seria por volta do ano 29. Como Jesus começou seu ministério logo depois de João Batista, isso já nos dá um ponto de partida muito claro. Mas será que a gente tem outra fonte para confirmar isso? Sim, e ela vem de um evangelho totalmente diferente. Lá no Evangelho de João, durante uma das primeiras visitas de Jesus ao templo, alguém comenta que a construção do templo já estava rolando há 46 anos. E é aqui que a mágica acontece, onde as fontes se conectam. O historiador judeu Flávio Josefo nos conta exatamente quando começou essa grande reconstrução do templo por Herodes. Se a gente somar os 46 anos que João mencionou a essa data de início, adivinha onde a gente chega? Exato, numa data ali entre 27 e 29 depois de Cristo. Percebe o que acabou de acontecer aqui? 2 linhas de evidência que não têm nada a ver uma com a outra. Uma de Lucas baseada em imperadores romanos e outra de João baseada na construção do templo, apontam exatamente para a mesma janela de 2 anos. Isso não só dá aos historiadores uma confiança enorme nessa datação, mas também mostra como é possível extrair história de verdade, até de textos com foco totalmente teológico. É impressionante. Bom, vamos agora para a parte final e talvez a mais documentada da linha do tempo: a morte de Jesus. A âncora histórica mais forte que a gente tem para a crucificação é um nome: Pôncio Pilatos. Todos os 4 evangelhos concordam que foi ele, o governador, quem ordenou a execução. E os registros romanos nos dizem exatamente quando Pilatos governou a Judéia. Isso já nos dá, de cara, uma janela de tempo bem sólida de mais ou menos 1 década. E essa conexão não é só bíblica, não. O historiador romano Tácito, escrevendo várias décadas depois, confirma de forma independente que uma figura chamada Christus foi executada por ordem de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Ter uma fonte não cristã confirmando isso é um dado histórico com um peso enorme. Mas
Será que dá para ser ainda mais preciso do que uma janela de 10 anos? Dá sim. E para isso, os historiadores usam um método bem engenhoso, que funciona de trás para frente. Começando com o apóstolo Paulo. Acompanhe o raciocínio, que é em 3 passos. Primeiro, uma descoberta arqueológica, a chamada inscrição de Gálio, nos permite datar com muita precisão o julgamento de Paulo, que aconteceu entre 51 e 52 d.C. Segundo, nos próprios textos de Paulo, ele nos dá uma cronologia de eventos desde a sua conversão. Calculando para trás, a conversão dele deve ter acontecido ali entre 33 e 36. E agora vem o ponto-chave. Se Paulo se converteu nesse período, a morte de Jesus teve que acontecer antes disso, certo? Então, quando a gente combina a janela de tempo do governo de Pilatos com essa data limite que a cronologia de Paulo nos dá, os historiadores chegam a uma faixa final bem mais apertada para a crucificação, entre os anos 30 e 36 d.C. Ok, agora é a hora da verdade. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver o quadro completo que os historiadores montaram. E aí está. Cada peça do quebra-cabeça se encaixa direitinho. O nascimento, ancorado na morte de Herodes, o início do ministério, confirmado tanto pelos imperadores romanos quanto pela construção do templo, e a crucificação, delimitada pelo governo de Pilatos e pela cronologia de Paulo. No fim das contas, uma demonstração impressionante de dedução histórica, transformando narrativas de fé em uma linha do tempo que pode ser verificada. E é super importante reforçar este ponto. Essa linha do tempo que a gente acabou de ver é uma construção histórica, não é uma declaração de fé. É o resultado de cruzar textos teológicos com evidências externas, que podem ser verificadas. É o que a investigação histórica, por si só, consegue nos dizer. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Ao colocar essa figura firmemente em um tempo e lugar específicos, lá na Judéia do primeiro século, sob o domínio romano, será que saber o quando nos ajuda a entender melhor o porquê do impacto gigantesco e duradouro que essa figura teve no mundo?